Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus, aleluias, que vive e reina para todo sempre em nossas vidas. Glória a Jesus. Quero agradecer a todos vocês que têm se inscrevido neste canal, o canal Deus é Fiel e cuida de nós. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar todos vocês e a todas vocês. Gratidão por ter vocês aqui. Que Deus abençoe sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus, né, e a vocês, aleluia, por me dar a oportunidade de partilhar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus. E vocês fazem parte desta obra, deste ministério. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se não fosse vocês, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com certeza, louvado seja Deus, eu não estaria aqui. Então, primeiro Deus em nossas vidas e depois, aleluia, vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos para mais uma videoaula. Louvado seja Deus, aleluias. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, o livro de Esté. Louvado seja Deus. Né? A minha aula está um pouquinho atrasada porque a revista chegou para mim também um pouquinho atrasada. Louvado seja Deus, aleluia. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a gente chega lá. Louvado seja Deus, aleluia. Não precisa correr tanto. Deus, ele está no controle de tudo, ele é o dono da obra, não é verdade? Então nós estudamos o livro de Ruth, louvado seja Deus, e agora nós vamos entrar no livro de Esté, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias, né? E hoje é a lição de número 6, onde dá início o livro de Esté. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nosso texto áureo, ele diz assim: porque, aleluias, louvado seja Deus. Se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo, como este chegastes a este reino. Esté 4, de versículo 14, né? Aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é o tio, né, de Esté, Mardoqueu. Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, soube do decreto, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, a qual, né, havia sido decretada ali para destruir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O povo, né, judeu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias, e ele, por ter criado Esté, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e educou, muito bem educada, ensinou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ele era um pai, era como um pai para ela. Ele chega aqui e ele fala, né, com autoridade, com Esté, né, e ele diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se todos se calassem, aleluia, se todos, né, se calassem naquele tempo, socorro e livramento o Senhor, né, ia mandar para livrar eles. Né? Então, Esté não podia se calar, né? E ele diz, né, se de todos te calares. Então, se Esté se calasse, Deus ia mandar o socorro, Deus ia mandar o livramento, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Porém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a casa, né, ele diz a casa do teu pai, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Né? Então, ainda que ela se calasse, Deus daria o livramento, porém, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
ela também, né, louvado seja Deus, pagaria também ali um alto preço. Ela não podia ficar calada. E ele chega e diz, e quem sabe, né, aleluia, para tal tempo como este chegaste a este reino, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus, ele sabe como trabalhar em nossas vidas, e ele sabe, né, o porquê, né, o porquê ele coloca a gente em alguns lugares, determinados lugares, aleluias, é para que nós, como servos do Senhor, venhamos tomar atitude, aleluia, venhamos interceder, venhamos nos levantar, aleluia, louvado seja Deus, e clamarmos ao Senhor, porque esse livro a gente não vê o nome de Deus, o livro de Ruth a gente vê, é um livro cheio de diálogo, é um livro que o tempo todo, né, está falando em Deus, mas esse não. Esse Deus age aqui no silêncio. Deus age calado. Então, mesmo no silêncio, Deus, ele está conosco. Mesmo no silêncio, Deus, ele está a trabalhar em nossas vidas. Mesmo no silêncio, Deus, ele não perde o controle das coisas. Ele está conosco. E Mardoqueu, ele diz, né, aleluia, quem sabe? Aleluia, para tal tempo como este chegaste a este reino, né? Porque Esté, ela foi rainha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus ali. Louvado seja Deus da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. A verdade prática diz a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento dos seus eternos propósitos. Então Deus, ele tinha propósito com a vida de Esté, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele ia libertar, né, o povo judeu, ia lhe salvar, ia dar livramento, mas era necessário que a rainha Esté, ela se colocasse de pé, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e intercedesse pelo teu povo. Louvado seja Deus. Mas ainda que ela se calasse, Deus ia dar o socorro e o livramento. Mas ela não ia fazer parte. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, desse livramento do Senhor. A palavra é bem clara aqui, quando Mardoqueu diz, e quem sabe, né? Eles porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, se ela se calasse, né, ela sofreria as consequências. Mas ela, né, se colocou de pé. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe diz, e sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia, né, até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então era, né, um reino forte. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nos dias de Assuero, né, aconteceu isso. Né? Louvado aconteceu esse fato. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E acabando-se aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim, aleluia, do palácio real. E as tapeçarias eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argola de prata e coluna de mármore.
Os leitos eram de ouro e de prata sobre um pavimento de parfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. Então, quem escreve, né, o autor do livro, a gente sabe que é Deus, mas quem escreve tem um conhecimento, né, tem um profundo conhecimento, né, ali do palácio, né, ali daquele reinado. Ele escreve tudo com muito detalhe, são tudo muito detalhados, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que ele é uma pessoa que viveu ali, né, muitos estudiosos acham que pode ter sido Mardoqueu, né, quem escreveu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, mas é uma pessoa que tem total, né, e profundo conhecimento desse tempo, do reino, do palácio, de tudo ali. E ele destaca tudo assim com muita clareza. Ele escreve com muita clareza e certeza, né, também. E ele diz, aleluia, e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muitos vinho real, segundo o estado do rei. E o bebê era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então, tinha muitas bebidas, muitos vinhos, né, mas bebia quem queria, ficava ali, né, cada quem fazia, né, a sua vontade, não era obrigado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Então, quem escreve aqui, louvado seja Deus, aleluia, é alguém que tem profundo conhecimento. Louvado seja Deus, aleluia, de tudo o que aconteceu ali. Louvado seja Deus, do que se passava ali. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Deus, Ele mesmo no silêncio, Ele trabalha de uma maneira extraordinária, especial e maravilhosa em nossas vidas, em nosso meio, para nos dar, aleluia, a vitória. O nosso Deus, Ele é bom e Ele sabe como cuidar e trabalhar. Louvado seja Deus, aleluia. Esther foi criada por Mardoqueu. Ela não teve pai nem mãe para educar, mas o tio, louvado seja Deus, a educou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era um parente próximo a ela, e ele educa ela muito bem educada, e ela se torna ali a rainha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus daquele lugar. Então, né, como nós concluímos o estudo de Ruth, louvado seja Deus, já nesta lição, né, nós vamos iniciar, né, como eu já tenho falado, o estudo do livro de Esther. O livro de Ruth é cheio de referências, né, ao nome de Deus. Já Esther, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, não tem, né, o nome de Deus nas páginas ali. Mas não quer dizer que o Senhor não está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, agindo. Então, Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada e completa ausência do nome de Deus. Mas nem por isso o agir divino deixa de estar patente neste livro, chamado Esther. O livro de Esther também não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo, aleluia, roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. Então, em todo o livro, né, de Esther, a gente vê a mão de Deus, o agir de Deus. Então,
Primeiro a gente vai falar sobre a organização do livro, né, de Esther, né, a categorização, né, de Esther. Então, da mesma forma que Ruth, né, Esther pertence aos escritos, louvado seja Deus, aos 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Louvado seja Deus. E nesta seção, também ao lado de Ruth, glórias a Jesus, integra, né, os Meglotes, que são os 5 livros curtos, lidos anualmente nas festas judaicas, né? Louvado seja Deus, aleluias. As categorizações, louvado seja Deus, de Ruth e Esther, também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos, por sua reconhecida, né, canonicidade. Glória a Deus. Esther compõe um conjunto da revelação divina, escrita, completa e perfeita. Está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, as características, né, do livro de Esther, né? O livro de Esther tem 10 capítulos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa, né, Assuero, que está em Esther 1, versículo 1, e em vários outros detalhes factuais, além do seu caráter de fonte primária para a festa do Purim, anualmente celebrada pelos judeus, que está em Esther. Aleluia, louvado seja Deus. 9, 20 e 32. O estilo narrativo é menos dialógico, né? Porque o livro de Ruth tem muito diálogo ali, né? Mas esse aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, ele tem menos diálogo que o de Ruth, né? E o texto é mais do narrador do que dos personagens. Aleluia. Autoria e data, né, deste livro. Então, o autor a gente sabe que é Deus, mas, né, a data, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Nós vamos, né, estudar aqui. Então, o autor de Esther é desconhecido, né, porque o autor é Deus. Aleluia, desse livro. O autor é Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e da sua estrutura, né? Louvado seja Deus, porque ele escreve com muitos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E de importantes documentos do Império Persa. Então, essa pessoa que escreveu, ele tinha o conhecimento, né, da cidade, da estrutura, né, os documentos. Ele sabia, né, de tudo, né, uma pessoa que estava ali. Considerando essa possível autoria, louvado seja Deus, e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda no século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Então, esse livro foi escrito muito antes, né, de Cristo. Louvado seja Deus, foi no século V, por volta de 460. Meu Deus. Outro fator levado em conta por essa datação é da ordem linguística, né? O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum da expressão originária do grego.
o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Eu peço a vocês que, por favor, quem sentir de Deus, se inscreva, deixe o seu comentário, louvado seja o nome do Senhor Jesus, faça o seu pedido de oração, Quem já me conhece aqui sabe, que o meu canal é de oração, palavra, EBDs, testemunhos, experiências, Então, deixe o seu pedido de oração, se inscreva, ajude esta obra, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, o segundo tópico aqui fala, a gente vai estudar do contexto, histórico. Então, a gente vai estudar agora o povo, hebreu no exílio. Então, para uma melhor compreensão do contexto hebraico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do Reino do Norte sobre os assírios, que está em 2 Reis 17:6. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, em 605, 597 e 586 a.C. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos, que está em Jeremias 25, 11, 29, 10 e 14. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Então, a gente vê que aonde há pecado, Deus ele se afasta, aonde há idolatria, Deus ele se afasta, A idolatria, Deus ele aborrece aos olhos de Deus, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então o povo se tornaram um povo idólatra e desagradou ao Senhor. E Deus, fez com que aquele povo ficasse ali 70 anos, Louvado seja o nome do Senhor Jesus em cativeiro. Louvado seja Deus ali na Babilônia. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Então, a idolatria, o pecado, a pornografia, a prostituição, a mentira, o eu, a sua vontade própria, a nossa vontade própria, fazermos só a nossa vontade, é pecado. Afasta o Criador da gente. E aqui, por causa da idolatria, Deus ele entrega o povo dele nas mãos de nações inimigas. Ezequiel 36, 16 e 25, Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idólatricos. Então Deus ele abomina comportamentos, pensamentos, Louvado seja Deus, sentimentos. Tem pessoas que ela é muito sentimental, ela é muito idólatra, ela idolatra tudo, tem um apego, um sentimento muito forte com tudo assim que a pessoa tem. Então, comportamentos, pensamentos, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E pensamentos, Deus, ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, abomina. Louvado seja Deus, ele abomina. Está em Ezequiel 36, 16 e 25. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idólatra. Quantas pessoas idolatrando pastores, quantas pessoas idolatrando filhos, maridos, animais, casas, bens materiais, o mundo. Então termos cuidado para que ninguém venha roubar a nossa coroa. Romanos 1, 18, 25. Porque isso nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Glória a Jesus. Primeira carta de João 2, 15, 17, 17.
Aleluia. Então o mundo, nada que é terreno pode ocupar um lugar que pertence a Deus. Aleluia. E o povo aqui havia entrado, né, por caminhos que desagradou muito ao Senhor. E Deus, ele, entregou nas mãos das nações inimigas para que aquele povo fosse tratado. Então, o fim do exílio, ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Então, ele estava julgando lá, agindo lá. Louvado seja Deus, trazendo juízo ali, tratando com o povo ali. Mas ele também estava julgando cá. Então, ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juiz sobre a Babilônia por sua iniquidade. Antes já havia julgado a Síria como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. E é verdade, Deus não tem o culpado por inocente, né? Ele trata com cada um segundo a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônicos e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano do reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Então, tudo que os governantes eles fazem de bom para o povo, para a sociedade, é Deus quem desperta o coração deles. Não é porque eles são bons, é porque Deus despertou. É porque Deus tocou no coração deles. Aleluia. Então a gente vê que no ano de 539, antes de Cristo, Ciro venceu os babilônios, né? E ele vence, aí ele anexa o seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano do seu reinado, o que é que acontece? Desperta Deus, Deus despertou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o espírito ali de Ciro, rei da Pérsia, né? Deus toca ali e faz ele decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Está em Esdras 1, 1 e 3, como Daniel havia, né, se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados das nações de Israel. Você vê, Deus, ele desperta ali Ciro, faz Ciro vencer ali, louvado seja Deus, os babilônicos, faz ele, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, anexar, né, o seu território ali ao Império Persa. E depois, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus toca ali no espírito de Ciro, que é rei, né, da Pérsia, e faz ele decretar, louvado seja Deus, o retorno do povo judeu para Jerusalém. Mas também a gente vê Daniel orando, clamando a Deus em favor daquele povo. Então, o que é que eu vejo aqui? Aonde há joelho no chão, a resposta de Deus. Aonde há joelho no chão, jejum e oração, a resposta do Senhor. Deus, ele se levanta para dar vitória. Deus, ele se levanta, louvado seja Deus, aleluia, para libertar o seu povo. Mas será que o povo quis voltar? Será que o povo quis? Será que o povo aceitou voltar para Jerusalém? Será que eles aceitaram a voltar? Vamos ver. Daniel está ali, né? Confessando o pecado do povo. Está ali clamando a Deus, está ali suplicando. Deus no silêncio, ele começa a trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus.
e faz com que Ciro, né, decrete ali o retorno do povo judeu para Jerusalém. Está em Daniel 9:1, 19. Aleluia. O ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com as estruturas, louvado seja Deus, de poder terreno, é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia ensina que nós, seres humanos, devemos sempre confiar em Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E como devemos buscar a confiança em Deus? Na humilhação, no jejum, na meditação da palavra, louvado seja Deus, aleluia. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos, porque até aqueles que governam erroneamente, até aqueles que se enveredam por caminhos tortuosos, até aqueles que são, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, corruptos, Deus ele quer, aleluia, que eles se salvem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, mesmo que eles não governem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, segundo os valores, né, de Deus, né, obedecendo a palavra de Deus, mesmo que eles não governem, obedecendo, mas Deus quer a salvação deste povo. Louvado seja Deus, aleluia. Então, Esther registra fatos aqui, o pós-exílio. O livro de Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se de que mais de 1 milhão, igreja, mais de 1 milhão de judeus vivia na região da Babilônia. Mais de 1 milhão de judeus vivia na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, mesmo Ciro dizendo que eles podiam voltar, a maioria absoluta dos judeus decidiu, pelo que lhe parecia mais cômodo, aleluia, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Então, Deus libertou, mas o povo quis ficar ali na Babilônia. Isso aqui é muito forte. Deus libertou, mas o povo quis ficar onde? Na Babilônia. Hoje, Deus ele tem libertado o povo. Hoje, amadas e amados, Deus ele tem feito isso. Deus ele liberta. Deus ele está pronto, de braços abertos, dizendo, eu estou pronto para libertar, para dar a tua bênção, a tua vitória, a tua salvação. Mas o povo ama a Babilônia. A Babilônia simboliza o mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Babilônia simboliza uma falsa estabilidade. A Babilônia, ela dá um falso conforto, porque isso tudo passa. Isso tudo se acaba. A única coisa que permanece é Deus e a palavra dele. Está repreendida em nome de Jesus. Misericórdia, Senhor. Somente, então, mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus, tinha 1 milhão ali. Louvado seja Deus, vivendo ali. Mas, aleluia, a maioria absoluta dos judeus decidiu, pelo que lhe parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Ou seja, temos conforto, temos casa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, podemos sair, podemos entrar, fazemos o que quiser. O que a gente vai fazer em Jerusalém, não é assim? Vamos ficar por aqui mesmo. Então, somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém. Somente cerca de 50 mil judeus voltaram para Jerusalém no primeiro grupo liderado por Zorobabel, que está em Esdras 1 e 5, 2, 64 e 65.
Já no segundo ano do reinado de Ciro, em 538 a.C., esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esther. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há um intervalo de aproximadamente 60 anos. Olha como esse livro ele tem tantos anos que foi escrito, né? Tem tanto tempo, muitos e muitos anos. Você vê que do capítulo 6 para o capítulo 7 dá um intervalo de aproximadamente 60 anos para ser escrito, aleluia, o capítulo 7. Há um intervalo de aproximadamente 60 anos. E na segunda metade desse período que se passa os fatos do livro de Esther, na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther. Então, no segundo período ali, é que o livro de Esther, louvado seja Deus, é narrado em 483 e 473 antes de Cristo. Que o livro ali, né? Os fatos ali do livro de Esther, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, é narrado. Aleluia. Glória a Deus. Então, o terceiro tópico aqui, louvado seja Deus, aleluia, fala do propósito e mensagem de Deus. Fala da providência divina. Então, o principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito das suas escolhas fora do seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade, aleluia, que imaginavam ter conquistado. Não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Então, eles estavam ali, né, bem, né, louvado seja Deus economicamente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, estava bem socializados, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cada quem fazia o que queria. Então, os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam. Então, os persas, ele eram aquelas pessoas que tinham fama de bons. Então, ele supria, ele ajudava, eles cuidavam do povo, né? Do povo. Então, o povo quis ficar ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Principalmente quando a liberdade, né, religiosa. Então, o retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Então, eles tinham que construir, né, Jerusalém, porque estava destruída. A viagem era penosa, era longa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eles tinham tudo e aí eles tinham que começar tudo do zero. Então, eles não quiseram, né, enfrentar. Aleluia. Para muitos pareceu melhor ficar na Babilônia. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte, que está em Provérbios 14, 12. Então, eles escolheram estar ali, né? Escolheram, né, uma falsa estabilidade. Eles achavam que estava bem, mas não estava. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. Então eles estavam ali, louvado seja Deus, mas agora é decretada a ordem, né, que eles seriam mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, que nós vamos, né, estudar mais, conhecer mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Esther nela se levanta, né, quando o decreto é dado ali, né, selado com o anel do rei, não podia revogar. O rei deu o anel dele a Amã,
né? E ele não podia mais revogar, porque era a palavra do rei. E aqui Esther se levanta com jejum e com oração para interceder pelo povo dela. Então a falsa segurança foi embora, o povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. E Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas. Agora, no grande e poderoso Império Persa, seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Então Esther se levanta e começa a agir, interceder pelo povo dela, porque eles estavam ali achando que tudo estava bem, mas não estava. Né? Amã, ele vai dar o decreto ali para destruir tudo. Ia ser uma matança que só Jesus, mas Deus, né, com a sua infinita graça e misericórdia, já tinha colocado Esther ali naquele reino para esse propósito. E aqui dá início a festa, né, do Purim, de Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa do Purim, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Esther 9, 20 e 28. Purim é o plural da palavra pur, lançada sorte, conforme Esther 3:7. Amã lançou sorte para fixar o dia, aleluia, da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providência e ação divina para a libertação do seu povo. A soberania de Deus não encontra limites, ele age em qualquer época ou lugar para cumprir seus propósitos. Então é aqui, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que se inicia, né, a festa do Purim. Louvado seja Deus, aleluia. Amã queria matar, mas Deus chega, né, e dá grande livramento. Chegando à conclusão da nossa aula, o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar nas suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão, Daniel 2:37 e 45. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, Filipenses 3:20. Então chegamos ao final da nossa aula. Louvado seja Deus, espero que vocês tenham gostado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele sempre vai nos levantar. Lembra de que os nomes são bem parecidos, né? Amã é o que se levanta ali para matar os judeus, é inimigo de Mardoqueu e do povo judeu. E tem Naamã, né? No livro dos reis. Naamã, que é a mãe, Naamã é muito parecido, né? Lembram também de Naamã? Né? Naamã, ele tem aquela lepra e Deus envia aquela menina, né? Coloca ali na casa, né, de Naamã com o propósito de Naamã receber a sua cura, né? Ser livre e limpo daquele mal. Então Deus, ele tem os seus propósitos, ele sabe como trabalhar em nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus, ele sabe como agir. Então basta tão somente nós confiarmos, esperarmos em Deus, crendo, aleluia, que ele não falha jamais e que nunca não nos deixa só. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, continue confiando no Senhor, porque Deus, ele é bom e ele é eterno, né? A vontade dele é boa e dura para todos sempre. Amém, minhas amadas e meus amados. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Em nome de Jesus.